Olá, bem-vindos ao canal Descomplicando a Matemática. Eu sou o professor Diogo Satiro e nessa aula vamos falar sobre produtos notáveis. Antes de começar, aproveita, deixa seu like e inscreve no canal. Roda a vinheta! Descomplicando a Matemática. O que são produtos notáveis? Produtos notáveis são expressões algébricas, isto é, expressões que envolvem letras e que aparecem com muita frequência na matemática, dada a sua importância. Daí o termo notável. Antes de começar, preste atenção nesses conceitos que são muito importantes para o entendimento dos produtos notáveis. E aí nós vamos ver 5 casos importantes de produtos notáveis. São eles: o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma e o cubo da diferença. Bora pro quadro! O quadrado da soma. Vamos começar falando do quadrado da soma, nosso primeiro caso de produtos notáveis, que está aqui representado por A mais B elevado ao quadrado. Essa aqui é uma forma genérica de representar este produto notável. Muitos alunos pensam de maneira incorreta que esse expoente 2 pode ser distribuído para os dois termos que aparecem dentro dos parênteses. Isso é uma erva daninha que nós, professores de matemática, temos que tirar da cabeça dos nossos alunos. Não! Isso não pode ser feito. Não é verdade falar que A mais B elevado ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Nós não podemos distribuir o expoente para uma soma. O que deveríamos pensar é que A mais B elevado ao quadrado significa que eu tenho que multiplicar A mais B por ele mesmo. E aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Vamos lá, me ajuda aqui. A vezes A, isso dá A elevado ao quadrado. A vezes B, isso é mais AB. Passando agora para o segundo termo, B vezes A, também dá AB, já que a multiplicação é comutativa, tanto faz AB ou BA, a ordem dos termos não altera o resultado. E por último, B vezes B, isso dá B elevado ao quadrado. Esses dois termos centrais, eles possuem mesma parte literal. O coeficiente que aparece aqui escondido é 1, então eu tenho 1AB mais 1AB, que eu posso juntar e transformar em 2AB e repetir o último termo, B ao quadrado. Aqui eu não consigo juntar mais nada, já que os três termos possuem parte literal diferente. A parte literal, aqui nesse caso, é o A ao quadrado. Aqui eu tenho AB e aqui eu tenho B ao quadrado. São diferentes, logo eu não consigo juntar esses três termos. E então eu posso falar que o resultado do quadrado da soma, desse primeiro caso de produto notável, é igual a um trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque eu tenho três monômios, eu tenho três termos. E aí, professor, toda vez que aparecer o quadrado da soma, eu tenho que fazer todo esse procedimento que você acabou de mostrar? Não. A gente está falando aqui de um produto notável. Ele é notável justamente porque ele aparece muitas vezes na matemática. O que a gente pode fazer? Guardar o padrão de resposta para reaplicar em outros casos em que apareça o quadrado da soma. E aí, como é que eu posso guardar esse resultado? Podemos dizer que o resultado do quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos lá, de novo. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo.
Vamos aplicar isso aqui agora num exemplo? Nosso primeiro exemplo aqui, ó. 4 mais 1 elevado ao quadrado. Mas, professor, nesse caso, eu posso juntar os dois números que aparecem dentro dos parênteses e simplesmente elevar ao quadrado. Sim, pode. Na verdade, isso é até mais simples. 4 mais 1, 5. Elevado ao quadrado, que é igual a 5 vezes 5, que dá 25. Mas eu não apliquei o meu produto notável ao quadrado da soma. Eu quero justamente nesse caso testar se o nosso procedimento padrão funciona para o meu exemplo. Então eu vou testar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, para ver se eu consigo chegar no resultado esperado, que é 25. Então vamos lá. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui fica 4 elevado a 2, ou 4 elevado ao quadrado, isso dá 16, mais 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. Mais o quadrado do segundo, que dá 1. Somando esses três termos, eu tenho 16 mais 8, 24, mais 1, 25, que era o resultado esperado. Deu muito mais trabalho do que o que a gente fez anteriormente, eu sei. Mas o nosso objetivo aqui era testar o nosso procedimento para confirmar se o nosso resultado chegaria no resultado esperado. E deu certo. Agora, nessa letra B, eu não tenho outra opção senão aplicar o procedimento de produto notável. Eu não consigo juntar esses dois termos, já que eles têm parte literal diferente. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho x, não consigo juntar esses dois termos. Então vamos aplicar aqui o nosso procedimento, que diz que o quadrado da soma pode ser escrito como quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo fica 4 mais 2 vezes 2, 4, vezes x, 4x, mais x elevado ao quadrado, não há o que fazer, eu repito, x elevado ao quadrado, e olha só, eu cheguei em um trinômio quadrado perfeito. Não consigo juntar esses três termos, já que eles possuem parte literal diferente. Então eu tenho três monômios, são trinômio quadrado perfeito. Esse é o resultado do quadrado da soma. O quadrado da diferença. Segundo caso, o quadrado da diferença, muito parecido com o primeiro caso, onde era o quadrado da soma. Aqui, o nosso produto notável está representado por a menos b elevado ao quadrado. Claro, como se trata de uma diferença, o sinal que tem que ser levado em consideração é o sinal negativo. Então, temos a menos b ao quadrado nesse caso. Da mesma maneira que no caso anterior, não podemos distribuir o expoente 2 para os termos de uma diferença. Isso está incorreto. O aluno não pode dizer que a menos b elevado ao quadrado é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. O que deve ser feito é a menos b ao quadrado é igual a menos b vezes ele mesmo e aplicar a propriedade distributiva. Fazendo a multiplicação e tomando os cuidados necessários com a regra de sinais, isso fica a positivo vezes a positivo, e isso dá a elevado ao quadrado. A positivo vezes b negativo, isso dá menos ab. Passando agora para o segundo termo, menos b que multiplica mais a, isso dá menos AB.
E por último, menos b, que multiplica menos b, isso dá mais b ao quadrado. Da mesma forma, podemos juntar esses dois termos centrais, lembrando que aqui eu tenho coeficiente 1 para ambos. E aí eu encontro a elevado ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E então eu posso dizer que para o quadrado da diferença, o resultado também é um trinômio quadrado perfeito, mas escrito como o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais uma vez, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aí a gente vai aplicar esse resultado para casos onde apareça o quadrado da diferença, como aqui no nosso exemplo. Eu tenho 2 menos y elevado ao quadrado, não consigo juntar esses dois termos, já que eles possuem parte literal diferente, mas eu vou aplicar esse resultado que a gente acabou de encontrar. O quadrado do primeiro fica 2 elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso fica 2 elevado ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2, 4, vezes y, 4y, mais y elevado ao quadrado. Esse é o resultado final, já que eu não consigo juntar nenhum desses termos. O produto da soma pela diferença. Mais um caso de produtos notáveis, o produto da soma pela diferença, que aqui está representado por a mais b vezes a menos b. Percebam, produto da soma pela diferença. E aí eu posso aplicar a propriedade distributiva para ver qual é o padrão de resposta. Multiplicando aqui os termos, eu encontro a positivo vezes a positivo, isso dá a elevado ao quadrado. A positivo vezes menos b dá menos ab. B positivo vezes a positivo, isso dá mais ab. E por fim, mais b, que multiplica menos b, isso dá menos b ao quadrado. Esses dois termos centrais, eles se anulam, menos ab mais ab, e o que eu tenho como resultado final é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, eu posso dizer que toda vez que aparece um produto da soma pela diferença, o resultado sempre vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Vamos aplicar isso agora no nosso exemplo. X mais 4 que multiplica x menos 4. Aqui eu tenho um produto da soma pela diferença. Eu posso fazer a multiplicação utilizando o processo distributivo que eu acabei de mostrar, ou então eu posso aplicar o padrão de resposta que eu também concluí ao final desse processo, que diz que toda vez que aparece um produto da soma pela diferença, o resultado vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. X elevado ao quadrado, eu repito, menos 4 elevado ao quadrado, que dá 16. O cubo da soma. Próximo caso de produtos notáveis, o cubo da soma. O cubo significa que o expoente que se trata é o 3, e é uma soma, logo eu tenho aqui uma adição de dois termos dentro dos parênteses. A mais b elevado ao cubo, o cubo da soma. O que eu vou fazer para desenvolver esse produto notável é separar o cubo em a mais b elevado ao quadrado
vezes A mais B. Percebam que, somando os expoentes, eu volto a ter A mais B ao cubo. Por que eu fiz essa separação? Porque eu já descobri lá no meu primeiro caso de produto notável que tem uma maneira simplificada de resolver A mais B ao quadrado. Desenvolvendo esse primeiro produto notável, eu vou usar a propriedade distributiva e multiplicar depois. Então, aqui fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí, eu tenho que multiplicar isso pelo segundo parêntese. Aplicando a propriedade distributiva, isso fica A ao quadrado vezes A, isso dá A ao cubo. A ao quadrado vezes B, isso dá A ao quadrado B. 2AB vezes A, isso dá 2A ao quadrado B. 2AB vezes B, isso dá 2AB ao quadrado. Agora, esse último termo, B ao quadrado vezes A, isso dá AB ao quadrado. E B ao quadrado vezes B, isso dá B ao cubo. Agora a gente vai identificar se existem termos que podem ser unidos. Sim, eu consigo juntar esses dois termos, eles possuem a mesma parte literal, lembrando que o coeficiente aqui é 1. A ao quadrado B, A ao quadrado B. AB ao quadrado, também consigo juntar esses dois termos. E aí eu encontro A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. E agora eu não consigo juntar mais nenhum termo, já que todas as partes literais são diferentes. E esse vai ser o meu padrão de resposta. Eu tenho o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Aplicando esse padrão de resposta ao nosso exemplo, eu encontro que a resposta desse produto notável do cubo da soma, do cubo dessa soma, será, percebam, o cubo do primeiro, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, o meu primeiro termo aqui é x, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Consigo ainda fazer algumas modificações. X ao cubo mais, aqui eu consigo multiplicar o 3 vezes o 5, que dá 15x ao quadrado, mais, aqui eu consigo desenvolver essa potência, que dá 25, 5 vezes 5, 25, vezes 3, que dá 75, repito o x, mais 5 elevado a 3, 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. E esse é o resultado final deste produto notável. Deu muito menos trabalho do que se eu tivesse que fazer a multiplicação utilizando a propriedade distributiva. O cubo da diferença. Por fim, nosso último caso de produto notável, o cubo da diferença, elevado a 3, por isso o cubo, diferença, subtração de dois termos dentro dos parênteses. De novo, como no caso anterior, eu vou separar o expoente 3 em uma multiplicação de a menos b elevado ao quadrado por a menos b elevado a 1,
que juntando esses dois termos eu volto no anterior. Aplicar a propriedade distributiva e verificar qual que é o padrão de resposta para poder aplicar no meu exemplo. Desenvolvendo esse primeiro produto notável, lembrando qual que é o padrão de resposta para o quadrado da diferença, isso é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo vezes a menos b. E aí eu vou aplicar a propriedade distributiva para descobrir qual é o padrão de resposta para o cubo da diferença. Multiplicando aqui a ao quadrado vezes a, isso dá a ao cubo. A ao quadrado vezes menos b, isso dá menos a ao quadrado b. Menos 2ab vezes a, isso dá menos 2a ao quadrado b. Menos 2ab vezes menos b, isso dá mais 2ab ao quadrado. Mais b ao quadrado vezes a, isso dá mais ab ao quadrado. E por último, mais b ao quadrado vezes menos b, isso dá menos b ao cubo. Consigo unir esses dois termos, já que possuem a mesma parte literal, e também esses dois termos, já que eles possuem a mesma parte literal. E encontro a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Esse vai ser o meu padrão de resposta, que eu vou aplicar nesse exemplo e que diz que eu devo utilizar o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, aplicando aqui no nosso exemplo, vamos ver o que encontramos. O cubo do primeiro, x elevado ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, x, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Desenvolvendo fica x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75x, menos 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Parece muito com o resultado do cubo da soma, porém aqui os sinais se alternam. Eu começo com o sinal positivo, próximo termo sinal negativo, próximo termo sinal positivo, próximo termo sinal negativo. Já no cubo da soma, todos os termos eram positivos. Espero que tenham aprendido. Aproveite para se inscrever no canal, deixe seu like e as dúvidas nos comentários. Bons estudos!